fazendo uma entrevista com uma pessoa que tem uma história bonita dentro de Guaratiba. Eu sempre gostei de ajudar o próximo. Isso começou em 1981. Vou te contar a história. Meus pais moravam em Belford Roxo, lá perto onde teu pai morava. E meu pai teve hepatite B. E minha mãe teve que operar mioma. Tudo junto. Meu pai ficou 2 meses internado. Minha mãe operou, ficou internada quase um mês. No mesmo período. Mesmo período. Eu era o filho mais velho da casa, com 10 anos para 11 anos de idade. Tinha que cuidar dos meus irmãos pequenos. E não tinha parente. Só vizinhos. E eu lembro que quando minha mãe foi internada, ela falou, não, os vizinhos vão cuidar de você. E cuidar. Os vizinhos cuidar. E eu lembro que a nossa preocupação é que meu pai naquela época não tinha Bolsa Família, meu pai era autônomo, não tinha carteira assinada, não tinha fundo de garantia, não tinha nada para poder manter a família. Trabalhava, levava para dentro de casa. Se não trabalhasse, não tinha que levar para dentro de casa. E eu lembro que esses 2 meses que meu pai ficou internado, minha mãe falou para mim assim, filho, ela ficou internada depois de uns 15 dias. A operação que ela fez complicou, deu uma complicação, mas ela voltou para casa e o vizinho cuidando dela. Ela falou assim, meu filho, Deus proverá, não vai faltar nada para a gente nesse período. Júnior, diante de Deus, foi a época que eu mais comi bem. Que vocês não conhecem o que é passar fome, né? Mas eu lembro que a gente só comia frango com batata de domingo. Durante a semana era arroz, feijão, um ovo frito, não tinha ovo, farinha, uma batatinha frita, um empim. Isso era o nosso almoço, não tinha carne. E nesse período de 2 meses que meu pai ficou internado, de manhã cedo tinha pão com queijo, pão com ovo, bolo, leite com chocolate, café com leite. Na hora do almoço tinha frango na panela, tinha bife, tinha carne de variados sabores. E à tarde tinha um lanche da tarde e à noite também tinha janta. Fartura. Então esses 2 meses não faltou nada. E eu lembro que eu, todos os dias de manhã, sou evangélico desde pequeno, eu orava no tipo colégio, para Deus abençoar meu dia. E à noite agradecer a Deus por aquele dia. Mas sempre à noite eu pedia, Senhor, abençoa essas pessoas que estão trazendo mantimento aqui para minha casa. Porque o que seria delas, da gente sem elas? Eu fiz um pacto com Deus. Quando eu crescer, eu quero ser igual a essas pessoas. Eu peço que o Senhor me dê condição de ser igual a essas pessoas, de ajudar o próximo. Então, foi ali que eu comecei a desenvolver meu lado altruísta. Eu fui entender que isso era um chamado de Deus na minha vida. Foi passando o tempo. A gente vai crescendo, vai vendo as dificuldades dos pais. Quando eu entrei naquela fase de entender que eu, como homem da casa, o filho mais velho, tinha obrigação, mais do que obrigação, de ajudar meus pais a ter alguma coisa na vida, foi onde nós conseguimos um terreninho na Matriz. Meu pai era caseiro do antigo sítio da Arca, no estado de Cachimbau, que você já deve ter ouvido, onde o Romário casou. Entende? Hoje quem comprou lá foi até Alex Oliveira Teixeira, né? O jogador também, jogador né? do Vasco. Sei. Então, foi ele que comprou o sítio lá hoje. E ali eu trabalhava também naquele sítio. Trabalhava, meu pai ficou caseiro mais uns 15 anos, mais ou menos, caseiro. Eu trabalhando. Quando chega a minha adolescência, 14 para 15 anos, 14 para 15 anos, eu assinei minha primeira carteira. Podia nessa época, com 14, 15 anos? Era carteira de menor, podia lá assinar. Mesmo, podia. Lá mesmo. Lá mesmo. Aí eu assinei minha carteira, primeira carteira de trabalho. E aquilo ali marcou minha história. Eu fui estudando, continuei estudando, terminei meu ensino médio. E fui trabalhar na Tupperware.
Só que na Tapoé, como eu tinha feito mecânica, eu dei o currículo, botei o currículo para trabalhar na oficina, manutenção, ajuda no maquinário, que não tinha mão de obra naquela época. E o cara que trabalhava comigo, o Galdino, que mora na Matriz, ele falou, cara, eu estudava, fazia ensino médio à noite, ele faz mecânica, que eu te pus para trabalhar na Tapoé. Eu fui. Só que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu mandei um currículo para Tapoé. Aí me chamaram. Mas me chamaram para onde? Para a cozinha. Caramba. E aí? Aí eu fui. Pô, O negócio é entrar. meu irmão. Entrar. Era um salário mínimo. Mas era pertinho de casa. Eu pegava de 10 da manhã, 10 da noite, às 5 horas da bicicleta, até 5 horas da tarde, da manhã. E aí, pô, comecei a trabalhar ali. Quantos anos tinha aí? Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos já. Aí, trabalhando, me chamaram, a Tapoé me chamou para trabalhar, fazer uma entrevista. E quem trabalhava na cozinha não podia ser entrevistado para trabalhar na parte operacional da Tapoé. É uma regra deles lá. Até hoje existe essa regra. É mesmo? É. Aí o que eu fiz? Fui entrevista. Antônio Gordo me entrevistou. Marco, tu não trabalha aqui na cozinha? Eu falei, trabalhava até ontem, pedi as contas ontem. Eu ia trabalhar de noite, a entrevista foi de manhã. Aí eu pedi as contas ontem porque eu preciso desse trabalho aqui. Aí ele, mas na época, para tu ver só, eu tinha curso de datilografia, eu tinha ganho uma bolsa de informática que eu fazia lá em Bangu, dia de sábado, o dia todo. Cisa Mari que me deu. Fazer uma provinha de matemática, eu sempre bom em exata, né? Me arrebentei lá pro 01 do colégio na época, ganhei essa bolsa. Aí todo sábado eu saía daqui, 6h30 da manhã, às vezes não tinha dinheiro de passagem. Aí meu pai arrumava o dinheiro, como eu ia. Era 8 horas da manhã lá, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Eu, comandando naquela época, nós temos hoje, tem Excel. Temos a ideia? Se você assistiu esse corte, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esse é o Show Pobrecast. Valeu!